Bom, vamos começar nosso evangelho. Começar aqui dando continuidade ao livro Jesus no Lar, lição da semente. Bom, vamos lá. A lição da semente. Mas antes de a gente ler, vamos nos concentrar, para que a leitura flua em nosso espírito, nosso entendimento. Então é luz que a gente busca neste momento, pedindo um amparo também do nosso anjo da guarda e agradecendo ao mesmo tempo, pedindo um amparo ao Mestre Jesus para que nos auxilie no entendimento da lição e também já agradecendo, mostrando a nossa gratidão, nos unindo a Deus, aquele que é Criador da luz. Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, e assim vamos, com essa luz nos ligando. A lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Verdade. No templo que ao lar do Senhor comparece o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Este, Simão, representa os sementes que dormem, apesar de projetadas no seio davidoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Sejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e os furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia nos campos de nosso Pai, a milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu.
bonita mensagem, né? Como Jesus aqui, né, usa as metáforas de forma tão bela. Então a lição da semente é essa: a semente, depois que lançada à terra, sofrendo a pressão da terra e dos detritos que ali estão, se germina, nada mais consegue deter. A criatura que desperta para a fé verdadeiramente não descansa mais. Busca incessantemente a luz, busca incessantemente o progresso. E a semente também, né? Até que naquela cova escura que se encontra, batalhando para cima, encontra a luz. E embora se alimente da terra, se alimente dos minerais que ali estão, ela procura a luz. Já não se prende mais àquela terra, ela quer a luz. Quanto mais perto da luz estiver, melhor ela se sente e mais frutos davidosos ela dá. Assim somos nós, né? E aí ele fala das sementes que não germinaram. Essas no tempo certo germinarão. Sofrerão aí as intempéries, sofrerão a ação da natureza de Deus, até que despertem. Não há como, né, fugir das leis de Deus, as leis que estão aí envolvendo todos nós, né? São leis justas, amorosas. Embora a gente as negue, nós estamos envolvidas nelas, né? Não tem como a gente deter, né? Por exemplo, o progresso é uma das forças da natureza. Não tem como você deter essa força. Você pode atrasar, você pode criar o atrito, você pode se demorar, mas jamais você conseguirá detê-la. Não há como. Então, aqueles que têm já a sensibilidade, já foram, né, germinados, vão, né, nesse turbilhão do progresso de maneira mais rápida. Aqueles que não, ou de maneira mais lenta. Mas deter a marcha do progresso é mais. Você vê, o nosso planeta mesmo, a nossa Terra, já éramos para estarmos muito mais adiantados do que estamos, não é? Quando a gente para e pensa em Jesus, por exemplo, que veio aqui há mais de 2000 anos com um ensinamento maravilhoso, depois deles outros, né, mestres aí. Enfim, éramos para nós estarmos melhores, mas há muita teimosia nessa terra. Há aqueles que, né, conservadores, que apegados a uma ideia passada, ultrapassada, desejosos de que as coisas não mudem, né? São aqueles que têm o apego à matéria, os materialistas, os que têm obsessão pelo que vai ficar aqui. Esses saudosos, né, emperram, né, o progresso, mas não conseguem detê-lo, porque se não fosse assim, nós estaremos ainda vivendo como na época de Jesus. Como na época de Jesus. Obviamente que há coisas que não mudam na criatura, né? O amor, a questão moral que Jesus fez e que aquelas pessoas também fizeram, até hoje nos serve de maneira extraordinária, né? Aquele que segue, que germina, né, que brota, né, na ideia de Jesus, no amor de Jesus, consegue fazer coisas extraordinárias, como a gente vê por aí. Essas questões são aquelas de sempre, né? As angústias, como lidar, né, com as dores, com o sofrimento, são as de sempre. O homem daquela época também já sofria, tudo. Enfim, agora o que mudou foram os nossos direitos, as relações sociais, né, políticas, econômicas, mudaram, muita coisa que hoje vivenciamos, temos, não havia naquela época, hospital, enfim, direitos, né, muitas coisas melhoraram, só que precisa melhorar mais, ainda muita ganância no mundo, muito materialismo no mundo. A gente precisa ultrapassar essas barreiras aí. Então vamos lá. Agradecemos essa mensagem maravilhosa do Mestre Jesus e vamos em frente.
nos ligando novamente a nossos queridos da guarda, nossos mentores, guias e protetores, a Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, a luz, com a prece fechamos essa união, consolidamos esse momento de união aqui com a espiritualidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal, pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos à leitura do Evangelho. Johann Sebastian Bach também, né? Muitos dizem que Johann Sebastian Bach seria o 13º apóstolo. Por quê? Porque ele escreveu tanta coisa linda, tantas músicas para o culto religioso. O maior compositor de todos os tempos no mundo, né? Até aqui, não há outro que compôs mais do que Bach. Coisas lindas, né? Dentro do culto religioso, coisa espiritual elevada. Também as obras seculares também, né? Ele fazia para festas, casamentos, aniversários e outras coisas mais. Então vamos lá, fundo do Bach, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Os últimos serão os primeiros. Item 2. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do Senhor que o devia empregar e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Certo? Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito, tenho paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Então, está explicado aqui porque o trabalhador da última hora recebeu o salário igual daquele que estava desde a primeira hora. Era trabalhador, só estava esperando a oportunidade, certo? Muitas pessoas que eu conheço têm esse perfil. Estavam ali. Aí, sabe aquilo, né? Você está nesse mundo bem materialista, tal. Você, quando criança, ali, recebeu uns ensinamentos, uma educação, beleza moral. Mas como a vida prática, né? Essa vida do dia a dia material te arrastou para vias assim, do trabalho, do estudo, tudo voltado para a vida prática, te levou para esse caminho. Então, ao mesmo tempo que te levou para esse lado, te afastou, vamos dizer assim, desse trabalho, um trabalho mais espiritual, essa consciência mais espiritual, mais elevada. Mas no fundo você tinha já isso, né? Era algo que estava latente em você. Até o dia que você se depara com a oportunidade, alguém te chama e você vai, abraça e pronto, não larga mais essa vida espiritual, esse trabalho espiritual. Então você era trabalhador e começa a receber as bênçãos como aquele outro que já estava ali há muito tempo. Não há distinção. A bênção para quem está lá há 30, 40 anos no trabalho espiritual é a mesma para quem chega de coração humano. Por que fazer distinção? Você tinha latente algo, né, latente dentro de você, não foi despertado porque a vida prática, a vida materialista te arrastou para outros caminhos, né? Até chegar o momento que você
se deparou com um senhor que te chamou, ó, você não quer ir lá conhecer? Você foi e se maravilhou, se encontrou, despertou. Aquilo que estava latente veio à tona. É fácil de entender isso? É lógico que é. Ou é difícil? Não é difícil, é fácil. Agora tem aquele outro, né? Que foi lá, olhou, o Senhor mostrou, falou assim, não, peraí, eu vou. Na outra encarnação eu vejo isso, né? Procuro resolver essa parte. Agora não, agora eu tô ocupado. Não tô com tempo. Mas tenho tempo, mas não tô com tempo. Sabe? Quero? Tem tempo, mas não tô querendo. Então esse vai desperdiçar a oportunidade e depois vai ter que correr atrás também. É como a semente, né? Aquela semente que ficou ali na terra e não germinou. Então é isso, né? Todos nós somos essa semente divina. Todos nós. Temos o livre-arbítrio? Óbvio. O livre-arbítrio é a liberdade. Né? Você vê? Se a gente jogar duas sementes, será que elas vão germinar ao mesmo tempo lá? Mesmo tendo a mesma terra, tendo a mesma água, tendo o mesmo sol, tendo o mesmo clima ali a envolvê-las? Será que elas vão germinar ao mesmo tempo? Difícil, né? Assim somos nós. Então encerramos nosso Evangelho com essas reflexões e encantado, né? Eu estou encantado com as metáforas utilizadas no Evangelho, nesse livro Jesus no Lar que a gente está lendo, né? Muito bonito. Deixa eu até marcar aqui para a gente continuar amanhã, acho que está na lição. Essa de hoje a gente repetiu, né? Então, ó, a gente vai para 8, amanhã cedo. Príncipe sensato. É isso aí, ó. Tá? Vamos encerrar aqui vibrando. Vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, paz na terra, paz entre todos nós. Todos nós. Vibremos. Especialmente para aqueles que estão no vale de suicidas, aqueles que estão nos hospitais, doentes, que vivem nas ruas, que estão encarcerados, aqueles que estão muito deprimidos, desesperados, pensando em acabar com a própria vida. Vibremos. Vibremos por aqueles que se encontram drogados, alucinados. Vibremos. Vibremos por todos aqueles que estão com o coração partido, vivendo desamor. Vibremos. Vibremos por todos os lares da terra, especialmente aqueles que vivem a desarmonia e o desamor também. Vibremos pelo nosso lar, nossos familiares, todos que nos cercam, nossos amigos, nosso trabalho. Vibremos. E deixemos uma grande vibração aqui de amor e luz. Deixemos. E assim seja, graças